Boa noite. Graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados. Vamos ficarmos de pé ao nosso culto, cultuar o nosso Deus nessa noite, amém? Pegue a sua Bíblia. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, verso do 11 ao 13. Fala assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita presença e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus amados, vamos meditar aqui rapidinho, só para nesses 3 versículos. Quando ele fala aqui, portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora para todos os homens. Então, quando ele fala todas, é todos mesmo, todos, né? A graça de Deus, ela nos educa, ou seja, ela nos ensina, né? Ela nos ensina a renegar a impiedade e as paixões mundanas. Ou seja, a graça de Deus, ela nos ensina, nos educa, né, a nós negarmos, né, as vontades da carne, né, as vontades mundanas, e que nós vivamos no presente século de uma maneira sensata, né, de uma maneira sóbria, ou seja, de uma maneira não governada pelo pecado, né, que nós vivamos de uma maneira sóbria, de uma maneira sensata, de uma maneira justa, né, que nós como crentes, né, como os filhos de Deus, nós temos a obrigação de ser justo, né? Ser reto, ser verdadeiro, né? Quando a gente faz uma compra, né, em algum local, a gente tem a obrigação de honrar com esse compromisso, pagar nossas contas certinho em dia, né? Então, assim, a palavra de Deus nos fala aqui, que a graça de Deus nos ajuda em tudo isso, né? Que nós possamos negar as vontades mundanas, né? E que nós vivamos de uma maneira sensata, né? De uma maneira sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que nós possamos estar preparados para esse dia, né? Que o Senhor Jesus nos prepare para que nós possamos viver e morar com Ele na eternidade. Vamos fechar nossos olhos, vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor nessa hora. Senhor Jesus, Pai, Deus, obrigado por tudo, Senhor. Pai, obrigado, Pai, pela Tua graça e misericórdia em nossas vidas, Pai. Pai, não só eu, Pai, mas todos nós, Pai, que estamos aqui reunidos na Tua casa, Pai, era para estar condenado, Senhor. Pai, mas a Tua graça e misericórdia, Pai, nos alcançou, Senhor. Pai, obrigado, Deus. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, Pai. Pai, obrigado, Pai, pelo cuidado, Pai, que o Senhor tem conosco, Deus. Deus, eu te peço nessa noite, Pai, eu oro a Ti, Senhor, eu clamo ao Senhor, Pai. Pai, que o Senhor nos guie, Pai. Nos guia, Senhor, nos Teus caminhos, Pai. Deus, eu entrego, Pai, não só a minha vida, mas a vida de cada irmão que está aqui nessa noite, Pai. Pai, que o Senhor possa nos conduzir, Pai, nos caminhos retos do Senhor, Pai. Nos caminhos, Deus, que nos leva, Pai, para uma vida eterna contigo, Deus. Deus, que nós possamos dar um testemunho verdadeiro do Senhor, Pai. Pai, que nós possamos, Pai, como a Tua palavra fala, ser luz desse mundo, Pai. Pai, que nós possamos, Pai, fazer a diferença, Pai, nesse mundo, ser o sal dessa terra, Pai, como as Tuas santas escrituras nos ensinam, Deus.
Oh, Pai, purifica nossa mente, Pai, purifica, Senhor, nosso coração, Pai. Pai, purifica nosso corpo, Pai, como as tuas santas escrituras também falam, Pai, nos livros de 2 Coríntios. Pai, o nosso corpo é santuário, Pai, do teu Espírito, Pai. Oh, Senhor, obrigado por tudo, Pai. Pai, que a tua palavra, Pai, que será ministrada aqui nessa noite, Pai, pelo pastor Raimundo, Pai, seja uma palavra, Pai, verdadeira, Pai, uma palavra, Deus, uma palavra, Pai, que traga esperança, Pai, para nossas vidas. Uma palavra, Pai, que venha, Pai, verdadeiramente revelar, Pai. Venha nos trazer, Pai, uma revelação verdadeira do Senhor, meu Deus. Oh, Deus, eu oro, Pai, nessa noite, Deus, não só para os irmãos que estão aqui nessa igreja, mas para aquele, Pai, que está na sua casa assistindo essa live. Pai, que ele seja tocado, Pai, pelo poder do teu Santo Espírito, Deus. Pai, que o Senhor possa tocar, Pai, na vida de cada um nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, Deus. Vamos adorar o Senhor agora com nossos hinos, né, com nossos... Amém. Aleluias. Adore a Deus neste momento. Fale com Ele. Fale com Ele. Tudo que você deseja, tudo que você precisa. Peça perdão, porque eu sei que cada um aqui precisa de mais de Deus, precisa se entregar mais, precisa se humilhar diante da presença dEle. Quem somos nós para sermos chamados de filho? Mas Deus, Ele é o nosso Pai, independente das nossas falhas, independente dos nossos pecados. Ele nos enviou o próprio Filho dEle para morrer em nosso lugar e nos tornar dignos de receber a salvação. Ele tem nos preparado um lugar. Na casa do nosso Pai há muitas moradas. Então, se você deseja um lugar, se você deseja morar com Deus, busque a Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma. Eleve os seus braços em adoração, em rendição a Deus, e entoie a Ele com perfeito louvor de todo o seu coração. Se esqueça de tudo lá fora e adore. Faça uma oração, se entregue. Aleluias. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu irei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. E aquele que tem os meus mandamentos
você quer amá-lo cada dia mais e mais. Quero te amar mais, Senhor. 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 Amém. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, 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 la 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 la.
que nos ama, que nos entende. Aleluias. 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 Aleluias, Pai. Estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz, para receber o Teu amor incondicional, da Tua palavra que nos transforma, Pai. Então vem nessa hora, Senhor, e enche-nos por completo. Aleluias. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para nós. Sem o seu amor, sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus te amou tanto, Deus me amou tanto, que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para nós. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus te ama e Ele está sempre de braços abertos para nós.
incondicional. Deus te ama e Ele está sempre de braços abertos para nós. Amém, amém. Continuando com esse espírito de adoração, meus irmãos, vamos agora para os nossos dízimos e ofertas. Eu vou estar lendo aqui a passagem na palavra de Deus, que em 2 Coríntios, que fala assim: e isto afirmo, aquele que pouco semeia, também pouco ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, pode estar trazendo aqui na casa no altar do Senhor, com alegria, como o Senhor nos ensina, como o Senhor pede. Fácil demais viver em paz. A gente é que complica tudo. Vem, vamos viver, viver Jesus. Pra gente ser feliz. Ô Senhor, Pai, obrigado, Deus. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade, Pai, em nossas vidas, Senhor. Pai, assim como Tu és fiel conosco, Pai, nós precisamos também, Pai, ser fiel ao Senhor, Pai. Deus, aquele, Pai, que está aqui na Tua casa hoje e não pôde, Pai, trazer uma oferta, Pai, no Teu altar. Pai, que não pôde, Pai, trazer o dízimo, Pai, aqui no altar. Muitas das vezes, Pai, por falta mesmo de renda, Pai, por falta de ganho. Pai, eu venho orar ao Senhor nessa noite, Pai. Pai, que o Senhor entre, Pai, com provisão na vida desse irmão, Pai. Pai, que se ele estiver desempregado, Deus, Pai, que ele arruma um trabalho, Pai, em nome de Jesus. Pai, o trabalho, Pai, dá dignidade ao homem, Pai. Ele precisa, Senhor. Pai, Tu é o Pai, Pai, o Criador de todas as coisas, Pai. Tudo, Pai, é Teu. O Senhor pode, Deus. Pai, aos Teus filhos, Pai amado. Pai, aquele dizimista fiel, Pai, aquele que trouxe a oferta na Tua casa, Deus. Pai, eu Te peço, Deus, para que o Senhor abra, Pai, as janelas do céu e derrame, Senhor, bênçãos sem medidas, Pai, na vida desse irmão, Pai. Pai, não só, Pai, na vida financeira dele, Pai, mas em todas as áreas, Pai. Na área familiar, na área espiritual. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha estar abençoando ele, Pai, em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pai, manifesta a Tua glória, o Teu poder aqui nesta hora, Deus, falando aos nossos corações, revelando, Deus, a Tua palavra. Fala conosco, Deus, nós precisamos, Pai, ouvir a Tua voz. Ensina-nos aqui nesta noite. Pai, toma cada pessoa em Tuas mãos, Pai. Leva ela, meu Deus, a entender e compreender, Pai, o querer do Senhor. Pai, fala a esse coração. Essa pessoa que está aqui, essa que está em casa, Deus, que ela possa, Pai, tomar posse da vitória, em nome do Senhor Jesus. Usa grandemente o Teu servo, Pai, para louvor e glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, meus amados? Graça e paz a todos, sejam bem-vindos, podemos assentar com alegria, em nome do Senhor Jesus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Ele nos deu a oportunidade, irmãos, de estarmos aqui para glorificar e exaltar o nome dEle. Louvado seja Deus. Você que está aqui nesta noite,
Não foi você que decidiu estar aqui, mas Ele que te trouxe. Ele é que te deu condições de estar aqui, amém? Glória a Deus. E nós vamos meditar na palavra de Deus. Hoje nós vamos falar, irmãos, a respeito de algo muito interessante, que nós precisamos estarmos bastante atentos nos nossos dias. Nós vamos falar lá da época do rei Acabe e do rei Josafá, mas hoje nos nossos dias também é uma grande necessidade. A pergunta é: há ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? Ainda existe algum homem de Deus? Para nós consultarmos, para nós... Essa é a pergunta. Ela serve para os nossos dias, sim ou não? Como nós podemos identificar? Como nós podemos conhecer? E nós precisamos atentar para isso. Jesus e todos os apóstolos falaram que nos últimos dias apareceriam muitos falsos ensinadores, muitos falsos Cristo, muitos falsos ungidos. Aí a pergunta é: há ainda um profeta para que possamos consultar o Senhor? Amém, irmão? Abra sua Bíblia aí, no livro de 1 Reis, capítulo 22. O rei de Israel, irmão, estava em época de paz. Há 3 anos, ele não guerreava com a Síria. 1 Reis, capítulo 22. Nós vamos ler do 5 em diante. Aí veio na mente dele, irmãos, preste atenção nisso. Ele disse: olha, tem aquela cidade que nos pertence, mas a Síria é que está de posse dela. E aí convocou as pessoas do seu reino, aqueles mais velhos e o exército, e disse: olha, esta cidade é nossa, mas o rei da Síria é que domina sobre ela. Vamos tomar de volta para nós? Ele estava numa época de tranquilidade, de paz, e veio isso na mente dele. Será por que acontece isso, irmão? Vamos ver na Bíblia por que aconteceu isso? Verso 5 diz assim: disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. O que aconteceu aqui? Josafá foi fazer uma visita ao rei de Israel. Quando chegou lá, ele estava com essa ideia de tomar aquela cidade. E perguntou para ele: você vai comigo nessa batalha? Ele disse: vou. O meu exército é como se fosse o teu exército. Nós estamos juntos. Na linguagem de hoje, né? Estamos juntos. Aí ele disse: mas vamos consultar o Senhor. Disse mais Josafá, o rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? Preste atenção, irmão. Quantos homens tinham ali para eles consultar? 400. Mas preste atenção, Josafá identificou que aqueles profetas não eram de Deus. Será como que ele identificou, irmãos? E é isso que nós precisamos estar atentos nos nossos dias.
qual as características de um homem de Deus? Qual as características de um falso profeta? De um falso ensinador? Nós precisamos conhecer, precisamos saber, para a gente poder identificar. Por quê? Porque eu e você, nós falamos que somos de Deus, é ou não é? Mas se a gente não souber as características de Deus, como é que eu sei identificar se eu sou ou se eu não sou de Deus? Se eu faço parte dos 400 ou daquele um? Ou se eu sou aquele um? Tinha 400. E o Josafá disse assim, olha, mas não há um? Porque a gente possa consultar o Senhor. Irmão, preste atenção nisso aqui. Aqueles 400, eles falaram visão espiritual, viu? Eles não profetizaram da carne, não. Eles profetizaram uma profecia espiritual. Mas só que não era, procedia de Deus. Para o bem. Porque procedia para o mal, para a destruição, para que esse rei morresse. Então, isso aqui é muito interessante nós entendermos, irmãos. Porque às vezes nós estamos querendo algo, buscando alguma coisa, e recebe uma palavra, recebe uma orientação, mas para o seu próprio fracasso, para a sua própria ruína. Por quê? Porque você não vem fazendo continuamente a vontade de Deus. E aí, em vez de você estar debaixo da graça, você está debaixo da ira. E aí a palavra vem, a profecia vem para te destruir. Quantas profecias eu já vi, irmão, destruir pessoas na igreja? Eu conheci um mendigo, irmão, que ele era ministro do altar. E chegou um profeta para ele e disse assim, todo mundo dessa igreja tem inveja de ti. Ele foi parar onde? Na rua mendigando, por causa dessa profecia, irmão. Por quê? Criou no coração dele o quê? Desconfiança de todo mundo. Começou a ter atrito, desentendimento. E aí ele ficou com mágoa no coração e acabou na sarjeta, na ruína. Dentro da igreja, irmão. Isso foi dentro da igreja. E pouco tempo atrás, não tem muitos anos não. Então nós precisamos estar atentos. Nós precisamos ter conhecimento, irmão. Josafá disse, não tem um, por acaso? Um só. Disse, porém, Josafá, não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá, há um ainda. Por que não existia mais, irmão? Por quê? Porque ele já tinha matado os outros, irmão. Já tinha matado os outros. Ele não sabia mais que existia mais profeta. Por quê? Porque ele tinha perseguido os profetas de Deus. Tinha escapado sem profeta que um homem de Deus, uma pessoa de Deus, tinha guardado eles numa caverna. E levava pão para eles lá todo dia. Porque Acabe perseguiu o povo, o homem de Deus, os profetas. Existia, naquela região só existia aquele profeta. Micaías disse, respondeu o rei de Israel a Josafá, há ainda um, pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu não gosto dele, eu aborreço, porque nunca profetizou de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá, não fale rei assim. Então, existia, mas por que ele não procurava ele? Porque quando ele falava, agredia ele. Por quê? Porque ele andava no pecado, irmão. Se você andar no pecado, qualquer homem de Deus que te encontrar, vai confrontar você. E aí, se você não estiver disposto a mudanças, você vai ficar chateado, vai ficar triste. Você vai achar que ele não é de Deus, irmão. Que não é do jeito que você esperava. Por isso o rei Acabe, o rei de Israel, não gostava de Micaías, que é o Miqueias, o mesmo Miqueias do livro de Miqueias, viu, irmão, esse profeta. Então o rei de Israel
chamou um oficial e disse: traz-me depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um ao seu trono, vestido de trajes reais, numa eira, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Quená, fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este escornearás os sírios até de todos os consumires. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Remote Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe dizendo: eis que a palavra do profeta a uma voz predize coisas boas ao rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Amém, irmãos? Irmão, preste atenção. Se você procurar, você acha. Se você procurar uma pessoa que vai falar em nome de Deus, aquilo que você quer ouvir, você vai achar. E vai achar em grande quantidade, irmão. O rei de Israel queria ouvir que ele fosse lá e tomasse aquela cidade e que tivesse sucesso nessa batalha. Mas esse não era o propósito de Deus, irmão. O propósito de Deus era que ele fosse nessa batalha e que Deus pudesse matar ele, irmão. Deus pudesse destruir, acabar com ele. Porque um homem que era para representar Deus estava representando o próprio Satanás, o próprio inimigo. O rei de Israel fazendo atrocidade, a ponto de matar um homem por causa de uma chácara. Estão fazendo muitas coisas erradas, adorando outros deuses. E Deus decidiu, já tinha profetizado através do profeta Elias que ia matar ele. E aí chegou a hora, irmão, do acerto de conta com Deus. E o homem de Deus, o profeta, presta atenção nesse, 14, versículo 14. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote Gileade e a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Preste atenção, ele falou o quê? A mesma coisa que os outros falaram. Por que ele falou isso? E por que ele falou isso? Ele falou criticando os profetas dele. E ele entendeu na hora. Olha o que ele disse. O rei lhe disse: quantas vezes conjurei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Ele entendeu que ele estava tirando um sarro, né, que o pessoal fala hoje, dos profetas dele. Falando: tu quer ouvir o que os caras querem dizer, rapaz? E eles estão falando mentira, mas tu está acreditando, é isso que tu quer. Ele escarneceu dos profetas do cara, dos 400. Ele disse: você já falou alguma coisa com alguém que ele fala algo para você, que você vê que ele está te criticando, ele está escarnecendo, que ele está te fazendo, como o pessoal fala, idiota? Era o que ele estava fazendo com o rei de Israel. Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza
a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal. Irmão, como que poderia o profeta de Deus profetizar coisas boas para ele, se ele só estava metido em pecado? Se ele só estava metido em erro, em falcatrua, em corrupção, em todo tipo de pecado? Como que um homem de Deus poderia profetizar coisa boa a respeito dele? Irmão, nos nossos dias é a mesma coisa. Se você só está se metido com pecado, se você só está no erro, quem vai profetizar coisas boas para você? Quem é que vai dizer para você que você vai para o céu, que Deus tem um lugar preparado para você lá? Quem é que tem, conhece, homem de Deus que conhece a palavra de Deus, vai falar isso para você? Se você está todo torto, todo no pecado, vai falar só que o diabo está te esperando para entrar abraçado contigo no inferno, só isso. É só isso que você vai ouvir e você vai ficar chateado, é ou não é? Vai, porque tu não quer ir para o inferno, tu quer viver no pecado, mas para o inferno tu não quer ir. Mas o salário do pecado é o quê? A morte, a separação total de Deus. O profeta de Deus vai dizer o quê? A verdade, irmão, e a verdade não é o que a pessoa quer ouvir. Não era isso que ele queria ouvir. Ele não queria ouvir dizer que ele ia lá para a batalha, para a guerra, para morrer. Ele queria ir para ter vitória, ele queria tomar a cidade. Mas Deus já tinha preparado o quê? O final da vida dele, irmão. Deus já tinha dito que naquela batalha ele ia morrer, e o homem de Deus falou para ele isso. Disse, não, você vai, mas você não volta. Por quê? Porque Deus já disse que é o teu fim aí. Já falou contigo muitas vezes, mas tu não obedece. Hoje é teu dia. Chega a hora, irmão. Tanto faz você viver no pecado, como você viver em santidade. A hora chega. A diferença está. É quem vai te receber do outro lado. Quando tu passar daqui para lá. Quando tu passar por essa porta. Quem te recebe? Quem é o teu amigo? O mesmo que é o teu amigo aqui hoje, é o teu amigo que vai te receber do outro lado. É o mesmo. É só você saber a quem você tem amizade. A Deus ou o rei do pecado, né? Aquele que pecou desde o céu. Deixou entrar no coração o quê? A vontade de ser maior do que os outros, de ser grande. Temos que estar atentos. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu, ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. O que significa isso para você, irmão? Que lá estava todos os anjos e todos os demônios. Os da direita e os da esquerda. Nós temos ouvido muito esses dias aqui no nosso Brasil, né, não é? Sobre direita e esquerda, né? Você está de qual lado? Da direita ou da esquerda? Da esquerda estavam os demônios, da direita estavam os anjos de Deus. Era uma reunião no céu, irmão, lá diante do trono de Deus. Perguntou, versículo 20, perguntou o Senhor, quem enganará a Acabe, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, com que? Respondeu ele, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor, tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Reunião no céu, irmão, para destruir uma pessoa. Porque era rei de Israel.
Deus tinha colocado ele ali, irmão, para ele ser a justiça, ser o beneficiador daquela nação que estava destruindo a nação. Ouça bem o que você está fazendo. Olha bem, uma reunião no céu e o espírito mentiroso. Saiu da direita ou da esquerda, irmão? Saiu da esquerda, né? Espírito mentiroso. E Deus disse para ele, não pode ir que você vai conseguir. Por quê? O cara queria ouvir isso, irmão. Quando a pessoa quer ouvir, irmão, vai ser muito difícil você mudar a ideia dela. Vai ser muito difícil você fazer ela ouvir a voz de Deus, a verdade de Deus. Aqueles 400, irmão, falaram de uma visão espiritual. Era um espírito mentiroso, mas era um espírito. E é isso que nós precisamos estar atento, irmão. De que espírito você está ouvindo a voz? Quem tem te orientado? É o mentiroso, o enganador, o destruidor? Ou é o Espírito Santo de Deus? Todos dois são espírito, irmão. Como você vai saber? Como você vai entender isso? Respondeu ele, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor, tu enganarás e ainda prevalecerás. Disse, tu vais falar e ele vai acreditar realmente, ele não vai acreditar em mim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos os teus profetas. Isso aqui o homem de Deus falando, irmão. O homem de Deus falando. O cara dizendo, eu vi, eu estive olhando e vendo a reunião. Eu sei o que eu estou dizendo. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos os teus profetas. E o Senhor falou o que é mal contra ti. Então, Zedequias, filho de Aná, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse, por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti. Olha, presta atenção nisso, irmão. O profeta mentiroso lá, que usado pelo espírito da mentira, ainda pegou o profeta de Deus e deu o quê? Uma bofetada nele, irmão. Deu uns tapas nele e ele disse o quê? Por onde que o Espírito de Deus saiu de mim para falar através de você, rapaz? Quando que isso vai acontecer? Precisamos estar atentos, irmão. Que Espírito está nos orientando? Aquele que favorece a nós? Ou aquele que fala a verdade? Aquele que favorece as nossas vontades, os nossos desejos? Ou é o Espírito da verdade? Verso 25 diz assim, disse Micaías, eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrarás de câmaras em cama para te esconder. Ele disse, você vai ver, e vai passar sufoco, você vai ficar apertado, você vai ver. Então disse o rei de Israel, tomai Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Jonas, filho do rei, e direis, assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere, e angustiai-o com a escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Irmão, ele ainda estava acreditando que ia e voltava em paz, irmão. Tem crente desse jeito na igreja, irmão. Você está dizendo para ele, larga esse pecado, deixa de fazer isso, e a pessoa continua achando que vai dar certo. Continua achando que vai dar certo.
Disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade por mim. Disse mais: ouve isto, vós todos os povos. Tem uma tradução que eu acho interessante, ela diz assim: escreve isso. Todos vocês, escreve, para vocês verem se é mentira ou se é verdade. Se eu estou falando da parte de Deus ou do diabo. Irmão, nós precisamos conhecer. Nós precisamos saber. Irmão, preste atenção, nós não dá tempo para a gente delongar mais. Vamos precisar falar de outras coisas aqui. Mas esses dois reis não ouviram a voz do profeta de Deus e foram à batalha. Tem muita gente de Deus fazendo isso, irmão. Ouvindo o mentiroso, porque fala o que ela quer ouvir. Já falou que não vai, que não dá certo, não faça isso que vai dar errado. E a pessoa está, não, eu quero, essa é a minha vontade, é o meu desejo, é isso que eu quero para mim. Vai, mas vai dar errado, você tem certeza disso. É o que vai acontecer, irmão, nós precisamos estar atentos, irmão. Até quando nós vamos ficar atrás da falsidade, do engano, do erro, do pecado? Até quando? Acabamos de cantar aí. Está preparado o teu lugar lá no céu, irmão. Tu vai deixar vazio, cara. Tu vai abrir mão disso por uma mentira, por um engano, por algo momentâneo aqui, que o pecado tu só usa aqui. Se partir da hora que tu partir daqui, já era, tu não usa mais o pecado. Tu vai só receber a recompensa disso. Pouco tempo. Agora, se você viver em santidade, você vai ser santo eternamente. Eternamente. Irmão, preste atenção. Característica de um falso homem de Deus, ou mulher de Deus, aquele que é enganador. Característica. Quais características que tem uma pessoa que, às vezes, irmão, está na igreja só para enganar? Só para enganar. Só para as pessoas achar que ela é de Deus. Seu forte são os dons e não o caráter. Seu forte são os dons, não o caráter. Irmão, fala em línguas, dá profecia, mas não paga as contas. Mente. Já largou do marido, já largou da mulher, não está nem aí porque Deus diz. Vive só Jesus na carroça. Mas está cheia dos dons e é consideradíssima. Todo mundo quer ouvir. E enche a igreja lota de gente como Acabe. Só o pecado. Só o pecado. Por que Acabe não ouviu Micaías? Por quê? Porque estava acostumado com o pecado, irmão, com o erro. Quando a pessoa está acostumada com o pecado, você pode falar a verdade para ela, ela não acredita. Porque a verdade dela é o pecado, irmão. A verdade dela é o erro. E aí o fim, irmão, preste atenção. Você acha como que o rei Acabe faleceu? Como é que foi? Ele foi para a guerra e chegou lá, o cara cortou ele na espada. Não, irmão. O cara atirou uma flecha aleatório. E a flecha entrou aonde? Na brecha da fivela do cinto. Não precisou marcar e eu vou atirar nele, não. Porque ele tentou enganar a morte, irmão. Depois você lê o texto para vocês verem. Ele tentou enganar a morte. Ele disse para Josafá: não, tu veste as roupas reais, que eu vou vestir de soldado. E foi vestido de soldado, para ninguém saber que ele que era o rei, ó.
Ele já estava desconfiado que a morte estava atrás dele. Ele disse, eu vou enganar a morte. Aí o soldado atirou aleatoriamente, irmão, e a flecha entrou aonde não estava protegido, irmão. Deus, quando determina algo, irmão, não tem quem muda. Não tem. Deus faz acontecer. Então preste atenção. Seu forte são os dons e não o caráter. Amor e apego ao dinheiro. Isso são características da falsidade, viu, irmão? A família não participa do seu ministério. Você já viu alguém que a família não participa? É só ela que é a pastora e só ele que é o pastor. Já viram gente assim? A família não tem nada com o ministério. São características do falso homem de Deus. Vida sexual duvidosa. Ensinos heréticos, travestido de espiritualidade. São proselitistas. Pessoas que... Você já ouviu alguém falar mal de pastor? Você já ouviu alguém falar mal de pastor? E convidar o cara da outra igreja para a igreja dele? São proselitistas. São sinais da falsidade, viu, irmão? Não, irmão, vamos lá para a minha igreja, que lá é que Deus está operando. Irmão, sai fora desse negócio. Você faz parte dos 400, não faz parte daquele um, não. E como identificar um homem de Deus, irmão? Como identificar um homem de Deus? Para você poder dizer assim, não, vamos atrás desse. Caráter, irmão, caráter. Você precisa olhar para o caráter da pessoa. O caráter da pessoa, irmão, é que vai te dizer quem é ele. Não é o que ele está falando ali. Tem que conhecer ele fora da igreja. Tem que conhecer fora da igreja. Como que ele é fora da igreja. Como ele é lá no comércio, no trabalho, como diante dos negócios. Caráter. O Salmo 15, irmão. O Salmo 15 diz que mesmo que perca a cabeça, mas ele fala a verdade, honra os compromissos. Caráter. Irmão, o que tem de desvio de caráter hoje não é brincadeira na igreja. O que tem crente falso não é brincadeira, viu, irmão? Pessoas, irmãos, que na igreja está lá, aleluia, glória a Deus, né? Bala house, né? Mas aí não paga as contas, não fala mentira, é um rolo danado. Precisamos estar atento, irmão. Caráter, precisamos conhecer o caráter dos homens de Deus da Bíblia, como que eles eram. Você vê, Micaías ficou preso, mas ele não foi discutir com ninguém, não. Para lá, para a prisão. Ficou lá. Foi o rei que mandou, então fica aí. Isso vai acontecer o que eu disse, mas fazer o quê? Obediência. A pessoa é obediente. Você vê rebeldia, irmão? Irmão, por que você saiu da igreja? Por que você abriu seu ministério? Ah, irmão, não concordei com o pastor, saí lá, abri meu ministério. Sai fora, irmão. Sai fora. Desobediência. O homem de Deus tem que ser obediente. Tem que se submeter. Fidelidade. Fidelidade, irmão. Precisa ser fiel. Tudo. O que é ser fiel? Você sabe o que é ser fiel, irmão?
Tem gente, quando a gente fala que tem que ser fiel, ele acha que é só ser dizimista e ofertante é ser fiel. Não, irmão, ser fiel é você se obrigar a fazer o que fala. Isso é ser fiel. Se você for passar numa ponte e falar assim, todo dia que eu passar em cima dessa ponte, eu vou jogar uma pedra lá embaixo. Você tem que se obrigar a fazer isso, para você ser fiel. Se falar, eu vou para a igreja hoje, então tem que ir, não é só falar que vai, não. Isso é ser fiel. Então, e a pessoa de Deus tem que ser fiel. Tem que ser o sim é sim, o não é não. E a Bíblia diz que passou disso é do maligno. Tem gente que diz sim, porque se fala não, o outro não vai gostar, né? Mas é só para se ver livre do outro. Fala assim. Irmão, você vai à igreja hoje? Vou, pastor. Estou lá. Aí passa um mês, o irmão não aparece. Um mês, não é nem só um culto, não. Aí ainda fala, ainda chega no vem, passa 30 dias sem vir, quando chega, aleluia, glória a Deus. Nem sabe que ele é falso, nem sabe, né, irmão? Está igual os 400 aqui. Quem disse para você que esses 400 achavam que era falso? Profeta do rei, irmão. Vai ser falso aonde? Aonde, irmão? Nunca. Ainda bateu no profeta de Deus, olha, irmão. Da onde que saiu o Espírito do Senhor de mim para falar através de você? Quem é você, meu irmão, para falar pelo Espírito de Deus? Irmão, você já aconteceu isso comigo, irmão. Você falar com a pessoa porque ela está numa escala mais alta, está na hierarquia mais em cima, né? Aí você vai ajudar a pessoa, você diz, olha, tal, quem é você, rapaz, para falar para mim, tu é obreiro. É só um obreirinho aí, rapaz, quem é você? Tá bom, deixa quieto, os dias passam, vamos ver o que vai acontecer. Tem que ter tranquilidade, irmãos. Fidelidade. Irrepreensibilidade. Irmão, isso não é dizer que o cara é aquele que não erra, não é, mas ele na hora que erra, quando ele erra, ele faz a coisa certa. Se arrepende, pede perdão. Davi errou, mas ele reconheceu os seus erros. Ele se submetia à sentença do erro, irmão. Porque o que acontece? O cara erra, irmão. Aí na hora da punição ele não quer. O cara erra. Aí você diz, agora você não tem que sentar no banco, tem que ouvir a palavra. O cara se rebela e sai da igreja. É ou não é assim? E aí é o santarrão ainda. Ainda é o crente, aleluia, né? Maturidade é uma característica de um homem de Deus, maturidade. A pessoa não se ofende com qualquer coisa, não muda por motivos banais, sempre é firme. Família. A família é o cartão postal do homem de Deus. A Bíblia fala, é bem clara a respeito disso. 1 Timóteo 3, do 1 ao 7 e 5, 8. Diz, aquele que não cuida dos seus e principalmente da sua casa, negou a fé e é pior do que o crente, do que o incrédulo, pior do que o incrédulo. Então, o crente que não está atento com as suas responsabilidades familiar é pior do que o descrente. A Bíblia fala, irmão, que esse negócio de ser pastor, de fazer a obra de Deus, diz que é algo magnífico. Mas tem umas observações que as pessoas precisam ter. Ele diz que tem que ser marido de uma só mulher ou esposo de um só homem, ter filhos crente e irrepreensível. Ter filhos crente e irrepreensível. Hoje o que a gente mais vê, irmão, você vai naquela... Eu passei um ano fazendo visita no presídio. O que mais tem lá é filho de pastor.
que mais tem lá é filho de pastor. Agora você imagina. Precisamos estar atentos. Nos nossos dias, irmão, é hoje. Lá nos dias de Josafá, era preciso também estar atento. Josafá quase morre por essa brincadeira aí, irmão. Mas Josafá era um homem de Deus. Era um rei obediente ao Senhor, seguia a palavra. Mas a gente precisa estar atento. Qual o crente que a gente está fazendo parceria, aliança? Se ele tem temor de Deus. Porque depois entra em dificuldade. Às vezes a pessoa está na igreja, mas a vida dela é toda amarrada. Por quê? Por causa das amizades, irmão. Por causa das amizades. Mesmo na igreja. As pessoas não estão atentas ao seu comportamento, irmão. Como ser humano, pessoa, nos nossos dias de hoje. Nós estamos no mundo, irmão, mas nós não fazemos parte disso. É isso que você, como cristão, precisa colocar no seu coração. Você não pode fazer parte dessa moda mundana. Pode. As regras do mundo não servem para você. Você tem que pegar as regras do seu comportamento, de vestimento, de postura, na Bíblia. Para você ser parte do reino de Deus. É Ele que tem que comandar. É Ele que tem que dizer o que a gente tem que fazer. Micaías era só um, mas era de Deus. Os outros 400, tudo com espírito de mentira, irmão. De enganação. Mas tudo de Deus. Olhando assim, todo mundo era igual. Não, eles ainda se achavam melhor do que Micaías, a ponto de bater nele. Achava ou não achava melhor do que ele? Achava, irmão. Achava que quem estava mentindo era ele. Mas a história diz para nós que a verdade estava com ele. Veja, irmão, mesmo em situações difíceis, o homem de Deus permanece firme. Mesmo em situações difíceis. Micaías não abriu mão de nada, nem depois que apanhou, irmão. Continuou firme. Vai para a cadeia. Não tem problema. Irmão, o que eu vejo de crente com medo de cadeia, nunca vi desse jeito. Agora, irmão, nesses dias agora dessa pandemia aí, o que a gente viu de crente enfiar a cara entre as pernas aí e obedecer, botar a cara no chão, com medo de tudo, irmão. Não, a prefeita falou. Foi ou não foi assim? Foi, irmão. Medo de ir para a cadeia, medo de acontecer alguma coisa. Irmão, vergonha é pecar. Vergonha é pecar. Tem muitos que não tem coragem de pecar. Imagina, irmão, Jesus fez algo tremendo. Deixou de ser Deus, veio ser homem. Para viver a minha vida e a sua vida. E morrer a minha morte e a sua morte. Para quê? Para que você não morresse. Para que você tivesse vida eterna. E se a gente abrir mão disso, irmão, nós estamos perdidos. O nosso fim será pior do que o de Acabe, se nós abrir mão disso. Porque o sacrifício dele foi muito maior do que o de Moisés. Muito maior do que o de Moisés. Moisés sofreu? Sofreu. Mas não se compara a Cristo. E Acabe estava sob a lei de Moisés. E agora nós estamos sob a lei de Cristo. Nós vivemos uma nova aliança. Agora você imagina, quem merece maior castigo? Se errar, quem merece maior castigo? Acabe ou eu? Quem que vocês acham? Sou eu. Deus determinou matar Acabe? O que você acha que ele faria comigo se eu andar no pecado aí? Tem muita gente, irmão. Conhece a palavra, mas está aí desobedecendo. O risco de morte é muito grande, irmão, muito grande.
É o risco de acontecer um acidente e a pessoa já era, é daqui para ali. Está achando que Deus é menino, irmão? Deus é amor, mas é justiça, irmão. Ele só é amor porque Ele é justiça, só isso. Não existe amor sem justiça, não existe. Ele só é amor porque Ele é justiça. E só existe amor por se tiver justiça. Se não tiver justiça, não tem amor. Não existe uma coisa e a outra separada. O amor e a justiça andam juntos. É igual a cruz, irmão. Não existe cruz só com a parte daquela, só existe com as duas. Ama a Deus e ama as pessoas. Se não existir isso, não existe cruz. Ou se você disser que ama a Deus e não ama as pessoas, você não foi na cruz. Se você disser que ama as pessoas e não ama a Deus, você não foi na cruz. E se não foi na cruz, não tem como nascer de novo. Não vira outra coisa, outra pessoa. E não alcança o reino de Deus. É simples assim, irmão. É fácil da gente decidir. É fácil. É só observar. É só ficar atento. Amém? Homem de Deus. Se você quiser ver na Bíblia, ó, caráter. 2 Reis 5, 15 e 16. Obediência. 1 Samuel 15, 22 e 23. Fidelidade. 1 Coríntios 4, 1 e 2. Se você quiser anotar, eu falo mais devagar. Glória a Deus. Não dá para a gente ir lá ler esses textos tudo, mas depois, se tiver interesse, você pode até me pedir que eu passe para você. Mas é importante a gente estudar, irmão, conhecer, saber o que a Bíblia diz da pessoa de Deus, como que ela se apresenta. Nós estamos hoje à busca de Deus, é ou não é? Então a gente precisa saber, porque senão a gente vai ser enganado e aí acha que está tudo certo, é ou não é? Acha que está tudo certo. Então a gente precisa estar atento. Nós precisamos estar bastante atento para a gente não errar o alvo, né? Achar que está tudo bem e está tudo mal. Amém, irmãos? Guarde essa palavra no seu coração. Mas guarde mesmo. Busque analisar. Verdade ou mentira? É verdadeiro ou é falso? Já imaginou? Nós estamos sentados aqui na igreja, cultuando a Deus, já estamos na igreja há muitos anos, e nunca parou para pensar, será que eu sou verdadeiro ou sou falso? Se eu não achar que eu tenho a possibilidade de ser falso, irmão, eu serei o falso. É só eu achar que não é eu. Eu vou ser o falso. Por que Judas traiu Jesus? Porque ele nunca achou que seria ele que o traidor. Ele não se preocupou com isso. Porque Jesus não disse que era ele o traidor. Não disse. É um dos 12. Ele só disse é um dos 12. Por que foi ele? Não atentou para as suas ações, as suas atitudes, o seu comportamento. Ele não atentou para isso. Que o nosso comportamento, as nossas atitudes, diz para nós o fim que vamos ter. Fala claramente para nós. E é só a gente prestar atenção. Está bastante atento. Amém? Feche seus olhos. Curva a sua cabeça. Pai, tem misericórdia de nós, ó Deus. Nós não podemos ser como Acabe, Deus, e Josafá, porque foi influenciado por Acabe, Deus, para ouvir aqueles 400 homens mentirosos, Deus, e ainda colocar no cárcere, meu Deus, e ainda negar comida, deixar aquele homem na cadeia ainda mal alimentado, Deus, mas queria, meu Deus, satisfazer a sua vontade. Deixaram de ouvir, Pai, aquele único homem falando a verdade, Pai, para seguir a orientação dos 400. Meu irmão, eu sei que você tem achado que aquela igreja que está lotada, que é a certa.
é que está com a verdade. Nem sempre isso é verdade. Nós precisamos atentar. Nós precisamos conhecer. Nós precisamos buscar Deus com sinceridade, com verdade. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Senhor. Não nos deixe perecer, Senhor. Não nos deixe viver a mentira, a falsidade, o engano. Mas que a verdade, Pai, prevaleça sobre nós. Que possamos atentar para a Tua palavra, Deus. Para aqueles que falam a verdade, Deus. Para aqueles, meu Deus, que consideram a Tua palavra, que respeitam a Tua palavra, que têm amor pela Tua palavra. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus. Pai, toma esta pessoa em Tuas mãos, Pai. Essa que está aqui na igreja, essa que está em casa, seja tomado pelo Teu Espírito. Pai, toca no íntimo, no profundo dessa pessoa. Traz a ela a convicção, a certeza. Traz a ela um renovo espiritual, Deus. Que ela possa ter uma mente voltada para o Senhor. Que ela não venha, meu Pai, deixar se envolver pelas emoções do dia, Pai. Ó Deus, pelas situações diárias, pelos acontecimentos, pelo aquilo, meu Deus, que agrada, que satisfaz, mas por aquilo que é a verdade, Pai. Mesmo, meu Pai, que tenha que perder a cabeça, mesmo que tenha que ir para a prisão, mesmo que tenha que apanhar, mesmo que tenha que sofrer consequências drásticas, mas que ela permaneça firme na verdade, que a verdade para ela seja, Pai, a alegria do seu coração. Ó Deus, manifesta-te, ó Pai, manifesta-te, ó Senhor, a esta pessoa, a este coração, a esta mente, em nome do Senhor Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos, ó Senhor, em nome de Jesus. Tu és o Senhor da glória, Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Então ajuda-nos, ó Deus, tira-nos, ó Deus, do erro, do pecado, da falsidade, da mentira. Leva-nos, ó Deus, a termos um coração reto, termos uma mente voltada para o Senhor, para a Tua palavra, que possamos, Pai, discernir entre o certo e o errado, entre o verdadeiro e o falso, que possamos, Pai, alcançar a glória do Senhor, Pai, que o amor do Senhor, Pai, também esteja ao nosso coração, que possamos amar, respeitar, considerar, meu Pai, em nome de Jesus. Deus, Tu és o soberano, o Senhor da glória. Toma esta pessoa em Tuas mãos, Pai. Não os trate segundo as suas falhas, mas segundo o sacrifício do nosso Senhor na cruz. Pai, que o Senhor venha abrir o entendimento, que o Senhor venha abrir a mente, trazer um renovo, uma alegria, Pai, de obedecer ao Senhor, de estar na Tua presença, de fazer a Tua vontade. Ó Deus, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Tu és o soberano, o Senhor da glória, Tu és o Deus altíssimo, Tu és o Senhor, Tu és o grande Deus. Glórias ao Teu nome, Senhor. Aqui estamos para Te adorar, para Te louvar, para engrandecer o Teu nome, mesmo, meu Pai, diante de situações difíceis, mesmo diante, meu Pai, de dificuldade, meu Pai. Ó Deus, aquele profeta, meu Pai, falando a verdade, ele correria o risco até de morrer, Pai. A cadeia para ele já foi, meu Pai, uma vitória, já foi, meu Deus, um benefício tremendo, Pai. Ó Deus, e quantas pessoas, meu Pai, que tem medo de morrer, tem medo, meu Pai, de falar a verdade, Pai, tem medo, meu Deus, de se submeter, de obedecer, Pai, porque vai trazer, meu Pai, consequências difíceis, consequências drásticas. Pai, muitos cristãos, meu Pai, mentem para se ver livre de pena, de sofrimento, de angústia, de tristeza, meu Pai. Ó Deus, abre o entendimento, Pai, do Teu povo, reaviva a Tua obra no meio do Teu povo, traga, meu Deus,
uma coragem, uma ousadia, uma intrepidez, meu Pai, a esta pessoa para servir o Senhor de todo o seu coração, com verdade, com sinceridade. Ó Deus, não importa as consequências, mas ela quer servir o Senhor, ela quer estar na tua presença, ela quer fazer parte daqueles que herdarão a vida eterna, que estarão com o Senhor na glória. Então manifesta-te, ó Deus, manifesta-te, ó Senhor, e faz o milagre, faz, meu Deus, com que essa pessoa seja transformada, seja santificada, seja renovada para a glória e louvor do teu nome. Manifesta-te, ó Deus, para louvor e glória do nome do Senhor. Pai, nós queremos mais da tua presença, do teu Espírito, da tua unção. Abençoa, meu Pai, cada pessoa. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo, meu Pai, cada pessoa presente aqui na casa do Senhor. Eu abençoo, meu Pai, esta pessoa que está em casa, meu Pai, mas está conectada através dessa live. Que a bênção do Senhor, Pai, alcance essa pessoa. Que ela possa, Pai, alcançar, meu Deus, o milagre da transformação. Que ela possa ter uma vida pautada na verdade. Possa ter uma vida, meu Pai, pautada, meu Deus, na sinceridade, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, toma a tua igreja nas tuas mãos, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor, vamos adorar esse Deus todo-poderoso, digno de honra, digno de glória, digno de louvor, digno de exaltação. Aleluia, glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia, santo é o Senhor, o Deus todo-poderoso, o Senhor da glória. Seja o teu nome. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A paz que excede todo e qualquer entendimento, agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Está encerrada a nossa reunião, mas